Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Servir Ponto de Luz. Meu nome é Thiago Colombiano, eu sou médium do Centro Espírita Xambala, aqui em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, e trabalho como combono nos atendimentos de quarta-feira do Vô Antônio, esse preto velho que eu tenho tanto carinho, tanta admiração, e também trabalho como palestrante no centro de Volta Redonda. E é com muita alegria no coração que eu agradeço ao convite da minha amiga Marli para participar desse projeto tão incrível que leva conhecimento, informação, despertar da consciência para que possamos ser a melhor versão de nós mesmos. E hoje o tema é incrível, galera, de dentro para fora, o caminho da verdadeira mudança, explicando como a ciência e a física quântica estão atuando sobre a espiritualidade, como estão estudando a espiritualidade, para que a gente possa compreender de fato, sem se prender à religião, sem se prender a dogmas e crenças que limitam o nosso conhecimento. Então fica com o vídeo e tamo junto. Vamos lá, galera. Agora começa a palestra de dentro para fora, o caminho da verdadeira mudança. Eu montei essa palestra com o intuito de ajudar as pessoas, os consulentes, principalmente no Centro Espírita Xambala, a se curarem de fato, né? Porque em algumas reuniões com os médiuns da casa, a gente sempre bateu nessa pauta de pessoas que não conseguem receber a alta nas entidades, né? Porque acaba deixando a agenda muito lotada e a gente não tem espaço para atender outras pessoas. E acaba que elas ficam refém do tratamento espiritual. Então eu montei essa palestra com o intuito de fazer a pessoa entender que ela é a única pessoa capaz, de fato, de melhorar a vida dela, né? Então a gente vai falar sobre vários temas, vamos falar sobre energia, vibração e frequência, como elevar nosso padrão vibratório, vamos falar sobre autorresponsabilidade, poder das palavras, reprogramação mental. Então tem muita informação legal, então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que isso vai ser muito bom para você. Vamos lá? Você já sentiu que sua energia influencia a sua vida? A ciência e a espiritualidade vêm há tempos convergindo para uma verdade essencial. Tudo no universo é energia, inclusive a matéria. Embora nossos sentidos nos façam perceber o mundo físico como sólido e separado, a física quântica revelou que toda a matéria, quando observada em sua essência, é composta por partículas vibrando em diferentes frequências. Muitas das vezes, quando eu começo a falar desse tema nas minhas palestras, as pessoas têm uma dificuldade de compreender. Eu tive uma dificuldade de compreender, né? Mas existem muitos dados científicos e muitas pesquisas científicas que mostram que tudo está em movimento, tudo vibra. Por exemplo, o meu computador que eu estou falando agora nesse momento vibra, o celular que você está escutando, essa palestra vibra. Então, compreender como é que funciona a lei da atração é muito importante, entendeu? E quando a gente consegue compreender que tudo está em movimento, a gente consegue manipular e ser o arquitetos, né, da nossa realidade, né? E tudo no universo é feito de energia. Você, seus pensamentos, suas emoções, suas palavras, nada está parado, tudo vibra. E essa vibração tem uma frequência como o som de uma nota musical. Quando você sente amor, gratidão, alegria, sua energia vibra alto. Você atrai pessoas, situações e experiências que combinam com essa frequência. Mas quando você vibra no medo, na raiva ou na culpa, o universo da mesma forma. A vida não te dá o que você quer, a vida te dá o que você é em vibração. E aqui ao lado a gente vê a escala de consciência de Hawkins. Para quem não conhece, David Hawkins foi um cientista muito importante para essa área, né, das emoções. Ele participou de vários projetos grandes, como o Projeto Manhattan, e um dos maiores projetos deles foi a escala de consciência de Hawkins, onde ele conseguiu mapear os níveis das emoções. Isso é incrível, porque de fato explica como é que funciona a lei da atração, né? Por exemplo, quando eu comecei a participar do Centro Espírita, sempre falavam sobre a lei da atração, mas nunca explicavam como de fato você vai atrair as experiências, as pessoas, as situações para sua vida. E é exatamente nesse quadro da escala de consciência de Hawkins que eu vou explicar como é que funciona a lei da atração. Então, você consegue ver em vermelho, né? Vermelho, amarelo, verde, azul claro, azul escuro, roxo e um roxo mais clarinho, né? São os níveis das emoções que ele colocou em ordem. Então a gente tem lá vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, desejo, raiva e orgulho, que são as vibrações baixas, né? A coragem também. Da neutralidade para cima a gente já começa a ter umas vibrações um pouco mais altas. Disposição, aceitação, razão, amor, alegria, paz e iluminação.
Nas minhas palestras eu sempre gosto de falar, não tem problema você se sentir envergonhado, culpado, triste ou com medo de alguma coisa, não tem problema. Nós, quando viemos para esse planeta, a gente encarnou num um veículo, que é esse veículo físico que a gente chama de corpo humano. A gente tem as nossas limitações. Então, passar por esses sentimentos é super normal. O que não pode é você ficar muito tempo com esse sentimento. Por exemplo, quando você acorda com raiva e você fica muito tempo com a raiva presa em você, isso vai moldar a energia que você emite e, consequentemente, você vai receber em experiências, em situações, em encontros, e é por isso que a gente precisa controlar a qualidade de sentimentos que a gente produz. E aí, galera, esse estudo, para quem tiver vontade de depois pesquisar, vocês podem colocar na internet o livro Poder versus Força, do David Hawkins, que ele começa a fazer uma correlação do nível socioeconômico com o nível das consciências, sabe? E aí, olha que incrível que ele fez. Ele conseguiu ver que níveis baixos de consciência, que são abaixo de 50 na escala, emoções como culpa, vergonha, medo e ressentimento, os impactos sociais são devastadores. O desemprego predomina com 97%, a pobreza com 65%, a felicidade praticamente inexiste e a violência quase 100% com 98%. Onde reina a dor, reina o caos. A degradação social reflete a baixa vibração interna. E quando a gente começa a elevar nosso padrão vibratório, a transição da vítima para protagonista da vida e as mudanças são significativas. O desemprego cai de 97 para 8, a pobreza reduz para 1,5, a felicidade, que era praticamente inexistente, sobe para 40% e a violência cai para 9%. E quando a gente eleva ainda mais o nosso nível vibracional, os resultados são extraordinários. O desemprego e a pobreza praticamente chegam a zero, a felicidade chega a 98% e a criminalidade reduz a 0,5%. A consciência elevada gera harmonia, colaboração e prosperidade. A verdadeira revolução começa de dentro. E é por isso que esse é o tema da palestra. Então, a chave para curar a pobreza, a violência, o desemprego não está apenas em políticas públicas, mas na elevação da consciência individual e coletiva. Mude sua vibração. Galera, vamos lá. Essa é uma das partes mais importantes dessa nossa palestra, então eu quero que vocês prestem muita atenção nesses slides que eu vou falar, que é como elevar a nossa frequência, tá? Então vamos lá. Pratique a gratidão diariamente, agradeça as coisas boas e ruins da sua vida. Muitas das vezes a gente não consegue ter esse costume, né, de agradecer, acordar, agradecer pelo poder de estar acordando com saúde, indo para cima, vamos embora. E eu sempre falo que não tem como o universo te dar mais se você não é grato pelo que já tem. E eu acho que principalmente a gente tem que agradecer as coisas ruins, né? Porque quando tá tudo bem, a gente está sempre agradecendo, mas quando tá ruim você não consegue agradecer. Mas você não consegue ter a percepção de que o que foi ruim foi bom, na verdade. Por exemplo, a minha esposa, alguns meses atrás, estava fazendo uma baliza, né? Na hora que ela foi sair de uma vaga, ela deu uma acelerada, a barra de direção do carro quebrou, ela não conseguiu controlar o carro, acabou batendo no meio-fio, ninguém se machucou porque estava, sei lá, a 15, 20 por hora no máximo. E naquele momento eu agradeci, sabe? Porque um dia antes ela pegou Dutra, estava 100 por hora, 110 por hora, então isso poderia ter sido fatal, sabe? E quando a gente consegue ter essa percepção de que as coisas ruins tem sim uma coisa boa por trás, a gente consegue ser mais grato pela vida, sabe? A vida eu sei que é difícil, não é fácil viver nesse planeta. O objetivo é esse, tá? A gente passar por essas dificuldades, mas agradecer, perdoar e agradecer são o primeiro passo para a nossa ascensão espiritual. E cuide do que você consome mentalmente, evite conteúdos negativos, né? Então, galera, evite assistir muito jornal, principalmente esses jornais sensacionalistas como da Atena ou Cidade Alerta, que mostra filho mata pai com 20 facadas. Cara, como que isso não vai te fazer mal? Naquele momento você começa a consumir esse conteúdo, você vibra na raiva, você vibra na angústia, no medo, e você começa a emitir essa frequência. E uma das manipulações que a gente vê é a mídia, né?
Então tome muito cuidado em consumir muita política, notícias violentas sobre tráfico, então isso com certeza vai interferir no teu padrão vibratório. E pratique o perdão, guardar mágoas, manter sua vibração baixa. Eu vi uma vez o Henrique Toni, que é um médium muito bom, que tem muita palestra aí, que ele fez uma analogia muito importante. O perdão não é você esquecer o que aconteceu, chamar a pessoa para tomar cerveja na sua casa. O perdão é como se você estivesse segurando uma corda e aquela corda está machucando a sua mão. E a única pessoa que sofre em segurar essa corda é você mesmo. Então, larga, sabe? Larga essa corda, deixa o seu orgulho de lado, perdoa essa pessoa. Se você machucou alguém, pede perdão. Seja humilde, sabe? E se alguém te machucou, também, mesmo que ela não venha pedir desculpa, se perdoe, larga essa mágoa que vai manter sua vibração baixa, né? E cultive o amor e a compaixão. A empatia fortalece sua conexão espiritual. Quem trabalha com espiritualidade sabe que existem alguns pilares sobre a espiritualidade, né? E eu gosto de falar que existem 4 pilares da espiritualidade, que é o amor, o respeito, a empatia e o perdão. Então, quando a gente trabalha esses 4 pilares, independente da tua crença espiritual, se você é católico, crente, se você é da Umbanda, se você é ateu, se você não acredita em nada, mas se você trabalha esses 4 pilares, com certeza você vai estar trabalhando a tua espiritualidade, você vai estar tendo a sua conexão espiritual e, consequentemente, você vai elevar o seu padrão vibratório. Meditação e conexão espiritual. Galera, não existe técnica melhor hoje em dia para elevar o seu padrão vibratório do que a meditação, tá? Respire profundamente e esteja presente. A respiração consciente acalma e energiza. Eu gosto sempre de falar nas minhas palestras. Hoje tem muitos vídeos na internet ensinando a você fazer meditação. Tem meditações guiadas no YouTube, no Spotify, que podem te ajudar. Mas a respiração consciente, cara, é uma coisa simples, sabe? Às vezes você está tendo uma dificuldade no trabalho, está tendo uma dificuldade na vida, sabe? Se você parar 5, 10 minutos ali, sentar, começar a respirar, independente, pode deixar aqueles pensamentos intrusivos, aqueles pensamentos aleatórios vindo, pode deixar, mas eu gosto de ensinar essa técnica que ela é muito importante. A técnica ela consiste em 4 tempos de respiração. Você vai inspirar o ar pelo nariz, contando até 4 segundos. Você vai prender a respiração contando até 4 segundos. Você vai soltar a respiração contando até 4 segundos. E depois você vai reter o vazio contando até 4 segundos. Então, nesse momento da palestra, eu quero que todos fechem os olhos, concentrem na minha voz. E nesse momento vocês puxem o ar pelo nariz. Prende a respiração. Solta o ar pelo nariz. Prende a respiração de novo. Normalmente, quando eu ensino essa técnica nas palestras, muitas pessoas já começam a bocejar, né? O bocejo é também uma limpeza energética, né? Um reequilíbrio de frequências. Então, o seu corpo já está adaptando a frequência através da meditação consciente. Você pode fazer essa respiração durante 5, 10 minutos. A própria troca gasosa que você faz nessa respiração já vai te acalmar, tá? Teu cérebro vai começar a funcionar em umas frequências, ondas cerebrais mais lentas, então isso também já vai trazer calma, já vai te energizar. E se você puder acrescentar nessa meditação uma oração, uma conexão com o divino, eu digo que a oração não precisa ser uma coisa muito engessada, um Pai Nosso, uma Ave Maria, você pode conversar, sabe? Eu gosto sempre de iniciar falando, inicia o contato com o plano espiritual, aí você agradece pelo dia, agradece por todo o amparo espiritual, e você vai conversando como você conversa com um amigo, sabe? Porque, na verdade, os seres de luz que nos acompanham são, muitas das vezes, nossos familiares espirituais, né? Então, se conecte com essa força. Galera, evita alimentos muito processados, sabe? Prefira alimentos naturais e ricos em energia vital. Trabalhar nossa espiritualidade
precisa ser trabalhada junto com o nosso corpo físico, tá? Não adianta nada a gente ser mega espiritualizado, ser um cara de luz, se o nosso corpo físico tá cheio de doença, sabe? Tá cheio de infecção, tá todo inflamado, só consome produto cancerígeno. Então, evite alimentos processados, bebidas artificiais, porque isso vai drenar a sua energia. Contato com a natureza, ande descalço na terra e conectar-se com a energia da terra fortalece seu campo energético. Galera, isso é muito importante. Se você tem uma grama em casa, uma terra em casa, se você chegou do trabalho naquele momento de estresse, porque como a gente é um imã e a gente absorve o tempo inteiro vibrações das pessoas ao nosso redor, isso vai alterar o nosso campo energético e isso pode nos trazer malefícios. Por mais que não seja uma energia ruim, mas é uma energia que não é qualificada para o teu campo. Então, quando você pisa na terra, se você puder colocar meditação junto com o pé na grama, cara, isso vai trazer muito benefício, né? Agora saiu uma pesquisa há pouco tempo atrás, se não me engano, da Coreia do Sul, mostrando que na natureza, principalmente aonde tem cachoeira, no ar existe íons negativos. Eu não vou saber explicar da forma certa, né? Mas vocês podem procurar. E esses íons, eles acabam trazendo benefícios para o corpo e estão fazendo muitos tratamentos contra o câncer nesses ambientes da natureza, porque isso traz vibração. E a nossa vibração alta, ela vai curar tudo, cura a nosso problema financeiro, cura nossos problemas mentais, cura as nossas dores emocionais, as nossas dores físicas. Então, conectar com a natureza, galera, é muito importante, porque a gente se perdeu, né, nesse processo, nesse caos que a gente vive de consumo, de capitalismo, de correria. A gente se desconectou da nossa essência, que é o contato com a natureza, sabe? E sons e vibrações harmônicas. Você escutar frequências elevadas, existem várias frequências muito boas de cura, né? O pessoal utiliza os sound healings para tratamentos de cura. Então, isso junto com a meditação também é incrível, galera. Mantenha o ambiente limpo. Manter o ambiente limpo é essencial para elevar a sua vibração e elevar a vibração do espaço. Não sei se vocês já chegaram na casa de algum parente, de algum amigo que está aquela montoeira de pilha, de louça, casa bagunçada, você já entra, você já sente aquela energia. No momento que você entra, você já sente, porque aquela bagunça, aquela desordem, ela tende a atrair energias densas. E isso vai interferir no teu padrão vibratório. E galera, o mais importante para você elevar o seu padrão vibratório, galera, é pratique o bem e seja luz, sabe? Pratique atos de bondade sem esperar nada em troca. Cerque-se de pessoas positivas que elevam sua energia. Tome muito cuidado com pessoas que drenam sua energia, principalmente pessoas que reclamam muito. É, às vezes algumas tias, eu tenho algumas tias que começam a conversar com você, mas fulano de tal, começa a reclamar tanto que você já sente aquela energia sendo drenada, né? Principalmente a gente que é médio, que tem essa percepção, o campo aberto, o campo um pouco mais aberto, a gente sente muito, né? Quando a gente está com pessoas que reclamam o tempo inteiro, isso acaba drenando a nossa energia. Então, tome muito cuidado com isso e cerque-se de pessoas positivas. Mãos que acolhem, um amparo espiritual em nossa jornada. O amparo espiritual, galera, está diretamente ligado à qualidade do sentimento que a gente cultiva. Nossos pensamentos positivos são a base da nossa fortaleza interior, fortalecendo a nossa conexão com energias elevadas e abrindo caminhos para o equilíbrio e harmonia. Lembre-se, a realidade ao seu redor é reflexo daquilo que você emana. Não terceirize sua responsabilidade, você é a única pessoa capaz de transformar a sua vida e a mudança começa dentro de você. Eu gosto sempre de falar, né, galera? Você pode ter uma guia, você pode trabalhar com entidades, você pode estar dentro de um terreiro, dentro do centro espírita, dentro de uma igreja, mas nada disso vai te proteger mais do que a qualidade de sentimento que você produz, sabe? Porque quando você mantém bons pensamentos, você eleva o teu padrão vibratório. E elevando o seu padrão vibratório, você consegue se blindar de muitas coisas, sabe? Então, o caminho é autoconhecimento, meditação e cultivar bons sentimentos, bons pensamentos. E a prece sincera é o fio que nos liga ao amparo divino.
O universo responde à vibração que você emite. O que você tem enviado para ele? Antes de se preocupar com o que você está atraindo, permita-se observar o que você está vibrando. Sua energia é a semente de tudo que floresce ao seu redor. Transforme o seu interior, pensamentos, sentimentos e atitudes, e o universo naturalmente se alinha com essa frequência. Como que o universo vai te enviar mais se você não aceita o que já tem? É na disposição, na gratidão e na aceitação do presente que a abundância se manifesta. A vida parte de você e não para você. Então, galera, comece a assumir o volante da sua vida, sabe? Começa a entender que você é o principal personagem da sua vida. Que só você tem o poder de melhorar ou piorar a sua vida. E quando você entende como você pode fazer isso, de fato você melhora, sabe? Muitas pessoas têm essa pressa, né? Não, mas eu penso bem, eu tenho as coisas. Calma, o universo tem o tempo certo e natural para alinhar com essa frequência. Então confie no propósito, vibre alto, espere, corre atrás, entendeu? Não ache que vai cair algo do céu, que vai vir um anjo para te salvar, que Jesus Cristo vai voltar para ajudar a gente, que não vai, galera, não vai. Então, a vida parte de você e não para você. E esse tema, galera, é muito importante, muito importante, muito importante, porque nos trabalhos eu vejo muita gente chegando no Shambhala achando que um preto velho, uma entidade, um caboclo, uma cigana, vai resolver tudo da vida. Eu vejo muitas pessoas falar, eu quero que você me ajude a arrumar um emprego, quero que você ajude a arrumar um marido, quero que você ajude a fazer, enfim, um monte de coisa, mas ela não entende que ela é a única pessoa capaz de fazer isso. É óbvio que nos atendimentos a gente vai fazer uma limpeza energética que vai te dar um gás, vai fazer um trabalho de desobsessão que vai te dar um gás, como se a gente tivesse um empurrãozinho. Mas a autorresponsabilidade é um dos pilares centrais quando a gente fala sobre vibração, energia e frequência. Porque a gente é o único responsável pela nossa realidade. E autorresponsabilidade significa assumir 100% da responsabilidade pela própria vida, sem terceirizar culpas para os outros, o governo, a família, Deus ou qualquer circunstância externa. Você é o responsável por tudo que atrai, aceita e permite na sua vida. E quando a gente assume a responsabilidade, a gente eleva a nossa vibração. Passamos a agir com mais consciência e propósito. Em vez de se perguntar por que isso está acontecendo comigo, perguntar o que eu posso aprender com isso. O ponto de convergência entre o sofrimento e a felicidade é o aprendizado. A capacidade de assimilar e transformar as experiências boas ou ruins em crescimento. Eu gosto sempre de falar esse tema porque é muito importante, porque o aprendizado, galera, é tudo na nossa vida. Se você teve uma experiência ótima, mas você não aprendeu nada com essa experiência, de nada adiantou. Se você teve uma experiência muito ruim, porém você teve um aprendizado tão grande, quando você coloca na balança, você vê que ainda ficou barato de tanto aprendizado que você teve. Então, levantou da cama, tenta aprender alguma coisa e tenta ser humilde ao ponto de achar que as pessoas têm sim algo para te ensinar, sabe? Às vezes um morador de rua te ensina algo sem mesmo falar, a própria postura, um professor, um amigo, um colega. Então, seja humilde para aprender, principalmente com o erro das outras pessoas. E esse aqui também, galera, é um tema muito importante, porque a gente vê muito disso nos atendimentos no Shambhala. As pessoas ficam desesperadas com os problemas, né? E os problemas vão existir, queira a gente ou não, né? Acho que a gente veio encarnar nesse planeta com um dos principais objetivos, que é resolver problema. E é resolvendo o problema que a gente aprende e a gente evolui, né? E eu sempre falo que a preocupação é um peso inútil. Eu aprendi uma vez com um professor que existem dois tipos de problemas. Os que têm solução e que você não precisa se preocupar, e os que não têm solução e que você também não precisa se preocupar. E quando a gente vibra na frequência do medo, da ansiedade, da resistência, a gente alimenta os problemas com mais energia. A autorresponsabilidade inicia que preocupar-se é rezar pelo que não queremos. Foque na solução, entregue, confie, aceite e agradeça. Não é o tamanho do problema, mas a sua atitude diante dele que define o desfecho. Então, comece a se organizar e focar em vez de se preocupar.
Eu sei que é muito difícil ter essa percepção do que eu estou tentando passar para vocês, mas se preocupar não vai melhorar, pelo contrário, se preocupar vai piorar, vai aumentar o problema, né? Reclamar é clamar duas vezes. Você está jogando para o universo uma energia que vai retornar para você com a mesma vibração, entendeu? Ter pensamentos positivos é essencial, pois eles moldam a nossa vibração e criam as bases para uma realidade melhor. No entanto, apenas pensar não basta. O universo responde à ação, à energia colocada em movimento. De nada adianta visualizar uma vida melhor sem dar o primeiro passo para construí-la. Se queremos transformar nossas vidas, precisamos alinhar nossos pensamentos com atitudes concretas. O pensamento positivo é a semente, mas a ação é a água e o sol que as faz crescer. Portanto, assuma o controle da sua vida. Decida, haja e transforme. O poder da mudança sempre esteve dentro de você. E, galera, essa frase eu acho muito importante quando a gente fala sobre autorresponsabilidade, né? Deus pode fazer tudo por você, menos a sua parte. Então faça, galera. Faça, mesmo que você não queira fazer. Entenda que você precisa fazer, sabe? E outra coisa, não justifica aquilo que te piora. Se você tem alguma ação que vai te prejudicar, às vezes eu não fui na academia, não fui na academia porque o carro, não sei o quê. Cara, não justifica o que te piora, sabe? Foque no que vai te acrescentar, que vai somar na tua trajetória. Então, corra atrás teus objetivos, se organize, coloque suas metas e vamos para cima, galera. Não podemos desanimar. E o nosso único objetivo encarnado aqui é vibrar. Porque quando a gente consegue vibrar alto, a gente ilumina as pessoas ao nosso redor e, de fato, a gente leva a cura para o planeta, né? E esse tema também, galera, é muito importante. A gente já está quase finalizando a nossa palestra. O poder da palavra, né? A gente sempre fala, os antigos sempre falavam isso, né? Minha mãe sempre falava, minha avó sempre falava, cuidado com a palavra tem poder. E realmente tem, galera. A palavra é uma energia criadora. O que você diz, você molda, né? E afirmações são comandos diretos ao subconsciente. Repeti-las com fé e intenção reprograma sua mente. Palavras positivas elevam sua vibração e criam sua realidade. E palavras são sementes. O que você planta, você colhe. E as palavras acabam criando as nossas crenças, né? A gente chama de crenças limitantes. Por exemplo, um cara que está solteiro fala assim: eu tenho um dedo ruim para achar namorada, eu só acho namorada interesseira. Quando ele fala isso, ele criou um comando direto para o subconsciente e ele só vai atrair esse tipo. Ou, por exemplo, dinheiro é sujo. Quantas vezes a gente já não passou isso quando era criança, né? Você pega no dinheiro e fala, lava sua mão, você passou a mão no dinheiro. Isso cria um comando para o nosso subconsciente dizendo que dinheiro é sujo. Ou que rico não vai para o céu, ou que, enfim, a saúde, né? A gente acaba falando, criando tantas palavras sobre a nossa saúde e isso vai trazer muitos malefícios, tá, galera? Então tome muito cuidado com a palavra que vocês falam, principalmente com as crianças, tá? Eu vejo muita gente falando com as crianças assim, nossa, mas esse menino é muito levado, esse menino é muito agitado. E muitas das vezes a criança nem é agitada dessa forma, mas ela criou isso no subconsciente dela e ela começa a agir dessa forma porque ela acreditou ser agitada, enfim, vocês conseguem compreender. E eu coloquei algumas frases aqui para a gente reprogramar a nossa mente para atrair prosperidade, tá? Por exemplo, o dinheiro não dá em árvore. O dinheiro vem até mim com facilidade e alegria. Esse aqui, galera, eu acho muito importante porque acontece muito no nosso dia a dia, né? Às vezes algum vendedor quer vender alguma coisa pra gente e a gente fica sem graça de falar que não quer. E a gente fala, eu não tenho dinheiro para isso. Galera, não fale mais essa frase, nunca mais. Fala, não estou precisando disso no momento. Pô, não estou precisando disso no momento, mano, tá tranquilo. Então, são várias frases que a gente costuma utilizar no nosso dia a dia que criam comandos no nosso subconsciente que nos bloqueiam, né? De atrair a prosperidade, né?
Então, quando a gente fala, eu mereço viver em abundância e recebo com gratidão tudo que o universo tem a me oferecer, o dinheiro flui facilmente para mim porque eu estou alinhado com essa energia. Eu sou um imã para atrair prosperidade e abundância, sou um imã para atrair vibrações altas. Quando você começa a fazer essas reprogramações mentais, tudo na sua vida começa a melhorar. O que eu posso, o que eu gosto de fazer no meu dia a dia, que pode funcionar muito bem para vocês, é o seguinte: é, uma hora antes de você acordar, por exemplo, você acorda 8 horas da manhã. Coloque o seu celular para despertar às 7 horas da manhã. Assim que ele despertar, você vai colocar no YouTube reprogramação mental para atrair dinheiro, por exemplo. Você vai colocar o vídeo para dar play, normalmente tem 2, 3 horas, e você coloca o despertador para 8 horas. De 7 a 8 horas da manhã, esse áudio vai reprogramar a sua mente, você vai voltar para aquele estado mais sonolento, e o seu subconsciente vai começar a receber esses comandos, essas afirmações, e isso vai te ajudar. Então você pode usar a reprogramação mental para saúde, abundância, dinheiro, felicidade, enfim. São várias técnicas hoje que a física quântica, o professor Hélio Couto, mestrão, me ensinou muito sobre isso, então vocês também podem procurar muitas coisas sobre o professor Hélio Couto, a doutora Proton, que são pessoas que trabalham com a reprogramação mental em vários aspectos, para a gente quebrar as crenças que foram nos ensinadas até hoje, né? Vem fazendo essas crenças, né? Bom, galera, estamos finalizando a nossa apresentação. Queria agradecer muito ao convite da Marli, agradecer a você que ficou até o final, que está buscando se iluminar, que está buscando o despertar da consciência, que está buscando se conectar com a sua melhor versão. Eu acho que se você chegou até aqui o final, você está no caminho certo. Esse vídeo vai ficar gravado, então qualquer dificuldade que você teve em compreender algum assunto, você pode retornar, pode entrar em contato com a gente, pode falar comigo também, que eu tiro dúvidas sobre espiritualidade. Se vocês quiserem me contatar, meu telefone é 24 99940 1995. Eu trabalho nas quartas-feiras no Centro Espírita Shambhala, em Volta Redonda. E eu finalizo com uma frase que é linda, linda, linda. A espiritualidade é o reencontro com nossa essência. Que este seja o início de uma jornada de transformação, consciência e luz. Tudo que buscamos fora, primeiro precisa ser despertado dentro. Então, faça uma autoanálise da sua vida, se conecte primeiro com a sua essência, que a gente precisa procurar dentro de nós antes de buscar fora. Beleza, galera? Muita gratidão, muita luz para todo mundo, que vocês recebam esse vídeo com muito carinho, com muita energia, que vocês tenham uma ótima semana, que o plano espiritual possa agir na vida de vocês da melhor maneira possível. E gratidão. Rausch, 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 rausch.